Olá! O uso de plantas como remédio já é uma tradição entre a população brasileira. Com certeza você já ouviu falar que o maracujá acalma, a arnica alivia a dor e o boldo ajuda na digestão. São os chamados fitoterápicos. No NBR Entrevista, vamos conversar com Ana Cecília Bezerra. Ela é coordenadora de fitoterápicos da Anvisa. Olá, muito obrigada pela sua presença aqui na NBR Entrevista. Eu que agradeço o convite. Bom, então vamos definir o que são os fitoterápicos. É muito simples, o nome é complicado, mas o fitoterápico é um medicamento feito a partir de plantas medicinais. Ele passa por todos os controles dos outros tipos de medicamentos que são registrados na Anvisa, mas a diferença básica é essa, ele é produzido a partir de planta medicinal. Agora a gente tem medicamentos fitoterápicos e produtos fitoterápicos. Existe diferença? Sim, existe. A Anvisa agora criou duas classes de produtos. Você tem o medicamento fitoterápico e o produto tradicional fitoterápico. O medicamento fitoterápico é aquele que passou por todos os estudos clínicos padronizados. Ele foi testado de forma padronizada no ser humano. Já o produto tradicional não, é aquele que tem um histórico de utilização segura no ser humano. É um produto que se comprova que por 30 anos ele foi utilizado de forma segura e eficaz no ser humano. Então, um é registrado por um meio de um estudo controlado e o outro pela observação do uso no ser humano. E há diferença entre a planta medicinal e o produto fitoterápico? Sim, a planta medicinal é a forma primeira de utilizar o fitoterápico. Ela não está ainda processada. A pessoa pode pegar a planta e fazer um chá e utilizar na sua casa. Já o fitoterápico é o produto processado, ele está no que a gente chama de forma farmacêutica, seja um comprimido, seja um xarope. Se a pessoa sabe utilizar corretamente a planta medicinal, ele pode utilizar. Tem que comprar no local adequado, tem que saber que é realmente aquela planta. Se não, o ideal é que ele use o produto industrializado ou manipulado que tenha todo o controle da Anvisa. É seguro hoje para o brasileiro fazer o uso dos fitoterápicos? Com certeza. Todos os produtos registrados que foram avaliados pela Anvisa, eles são seguros, eficazes e de qualidade. A população precisa ter cuidado quando ela adquire produtos não regularizados, que ocorrem também no mercado. Esse tipo de produto, às vezes, não é a planta que realmente a pessoa deseja utilizar ou, às vezes, tem contaminação. Porque plantas, por serem seres vivos, podem trazer muita contaminação de fungos e bactérias. Bom, e como é que é essa fiscalização feita pela Anvisa, o registro que vocês fazem, esse acompanhamento, como é que é isso? Como é que é esse processo? A Anvisa autoriza o estabelecimento, que pode ser tanto a farmácia de manipulação, que manipula fitoterápicos, como a indústria farmacêutica, que produz o fitoterápico industrializado. Além disso, ela faz a fiscalização, não só a Anvisa sozinha, mas com a participação das Anvisas do Estado e do município, verificando tanto os estabelecimentos que estão regulares, como também feiras e também produtores não regulares que quando acontece alguma denúncia. É muito comum a gente comprar as plantas em feiras, né? É seguro esse procedimento? O que a gente tem que observar? É complicado, tem todo o uso tradicional, mas a pessoa tem que conhecer muito bem a planta para ter certeza que aquela planta é realmente aquela que vai utilizar. E também tem que verificar as condições de higiene do local, se ele não é um local úmido que possa favorecer que a planta fique fungada ou então com outras contaminações. E ao invés de fazer bem, vai fazer mal, pode fazer até mal. Plantas podem ter metais pesados, coisas que a gente chama de aflatoxinas, que podem causar câncer de fígado. Tudo isso tem que ser evitado de modo que você tenha bom uso da planta medicinal e não intoxicações. Qualquer planta pode servir para fazer um medicamento fitoterápico, um produto fitoterápico, ou há uma lista, vocês estudam antes para poder liberar? No Brasil, não há uma restrição de qual é a planta que pode ser registrada. Qualquer planta que tenha dados de segurança, eficácia e qualidade, uma empresa pode solicitar o registro. A norma brasileira diz todos os requisitos que precisam ser seguidos para isso. Como é que se comprova a segurança, como se comprova a eficácia e também a qualidade. Nós temos uma lista de plantas proibidas, que são plantas tóxicas, que estão publicadas na RDC 26. Abros pecatórios, são várias plantas, tem mais 50 plantas que estão nessa lista de plantas proibidas. Mas traduzindo assim para o nome popular, para a gente não cometer enganos, o que você poderia citar como exemplo? O espinho de cigano, que é uma planta muito utilizada no Nordeste, que ela agora passou, porque ela tem umas substâncias que a gente chama alcaloides, que podem fazer mal para o fígado. Então, por exemplo, é uma planta proibida. Para obter o registro, né, de um produto fitoterápico, de um medicamento fitoterápico, é um processo que demora quanto tempo? Não é tão demorado. Desde que a empresa apresente todos os documentos corretos, o registro sai antes de um ano. Agora, muitas vezes, as empresas deixam de apresentar um determinado documento, então a gente tem que solicitar e esperar o cumprimento dessas exigências. Nesses casos, pode demorar um pouco mais, mas o prazo normal é de, no máximo, um ano. Tem diferença do remédio fitoterápico e o remédio comum? Tem, sim. Depende do que se chama remédio comum. O remédio convencional?
Isso a gente chama de medicamento sintético. É aquele que é obtido por um processo que a gente chama de síntese. Ele é numa indústria química e a molécula é sintetizada. Então, é uma molécula única. Por exemplo, você tem 500 miligramas de dipirona, lá você só tem a molécula de dipirona. Uma planta medicinal, não. Ela é o extrato daquela planta. Então, ela tem, às vezes, de 2.000 a 4.000 substâncias lá dentro. E essa é a diferença. Quando você toma um medicamento sintético, você está tomando uma molécula isolada. No fitoterápico, você tem aquele conjunto de substâncias que fazem parte da planta. E elas, em conjunto, é que obtêm a atividade terapêutica. É necessário hoje ter receita médica para você adquirir um medicamento ou um produto fitoterápico? Depende do medicamento. Eles seguem a mesma regra dos outros medicamentos na Anvisa. Medicamentos que são para doenças de mais alta gravidade, que precisam de acompanhamento médico, como, por exemplo, a cava-cava, a valeriana, o ginkgo biloba, eles são tajados e precisam de receita médica. Medicamentos são para doenças de menor gravidade, como, por exemplo, o anti-inflamatório, a camomila, que é um anti-inflamatório tópico, é isento de prescrição. Então, sempre vai de acordo com a indicação do produto. E qual é a orientação na hora de comprar? A gente tem que ler o rótulo, enfim, se a gente vai a uma feira, né, que o produto lá não está empacotado, enfim, que tipo de cuidado a gente tem que ter ao adquirir esse tipo de produto? Como a Anvisa, a gente não tem como orientar, porque só visualmente na feira você não consegue verificar se a planta está contaminada ou não. Então, é uma questão de histórico, de conhecer aquela feira, de verificar que sempre a banca está bem cuidada, que não tem água passando perto, que não tem esgoto. Então, você tem que verificar questões de higiene, porque não tem como fazer análises microscópicas numa feira. E também tem que ter muito conhecimento da planta para ter certeza que você está tomando a planta correta. Existem vários relatos no mundo de pessoas que morrem, que fazem transplantes hepáticos, que pensam que estão tomando uma planta e, na verdade, estão tomando outra. E essa diferenciação você não consegue fazer num produto não controlado. Já o produto que é da manipulação ou da indústria, fitoterápicos que são controlados pela Anvisa, ele já tem toda essa análise feita pela indústria e verificada pela Anvisa. O que a pessoa precisa ver é se é realmente aquela planta que ele precisa tomar, vem todas as informações no rótulo e a forma correta de utilizar. Ele tem que seguir todos aqueles preceitos. Agora, a Anvisa reconhece a eficácia dos fitoterápicos? Com certeza. A Anvisa e a Organização Mundial de Saúde. Os fitoterápicos são utilizados largamente no mundo todo. E ainda assim é preciso ter cuidado, ter cautela, né? Sim. O uso excessivo pode causar algum dano? Sim, qualquer coisa em uso excessivo pode causar dano. E o fitoterápico, as pessoas acham que não, mas eles são substâncias químicas que estão concentradas ali naquele extrato. Se você usa por um longo período, ou então se você usa determinadas plantas que acabam se depositando no organismo, você pode trazer determinado mal, mesmo que a planta esteja correta. Então, você sempre tem que conhecer a planta e tem que saber o modo correto de uso. A cáscara sagrada, por exemplo, é um ótimo laxante, mas não pode ser utilizada por mais de 7 dias. Os médicos costumam receitar os medicamentos fitoterápicos? No Brasil, não tanto quanto a gente queria. A fitoterapia no Brasil é mais popular, mas o Ministério da Saúde, por meio da política de plantas medicinais fitoterápicas, está incentivando, está fazendo curso para que os profissionais passem a prescrever mais. Hoje é muito concentrado nos estados em que tem a disciplina de fitoterapia na universidade. Mas a gente espera que sim, que os médicos brasileiros abracem a fitoterapia. Nós temos exemplos de vários países europeus que, às vezes, a fitoterapia é a medicina principal. E vende muito mais e as pessoas tratam muito mais com a fitoterapia do que com medicamento sintético. Então, é preciso mudar a cultura aí da classe médica? Sim, creio que sim. Os médicos precisam conhecer mais a fitoterapia. E como é que tem sido a procura pelos brasileiros? O brasileiro confia nesse tipo de produto, sim. Enfim, ele é receptivo? Sim, vários estudos mostram, por exemplo, na região Nordeste, que 90% da população faz uso de plantas medicinais. Na região Sudeste também tem dados de mais de 85% da população utilizando fitoterápicos. Então, o povo brasileiro gosta e utiliza, ele só tem que ser bem orientado para não utilizar a planta de forma errada. Bom, então, recentemente vocês lançaram um guia, né, a respeito dos fitoterápicos, né? O que tem nesse material? Esse guia, ele inicialmente, como a gente Anvisa, publicou como orientações para a indústria. Então, toda a indústria que for registrar fitoterápicos, ele tem que seguir tudo que está no guia. Todos os testes de segurança, eficácia e controle de qualidade. Porém, ele serve ao mesmo tempo para os fiscais, para todo mundo que vai na indústria inspecionar, para todo mundo que quer saber se o produto está certo ou não. Ele pode usar o guia como base para conhecer toda a regulação de fitoterápicos. Ao mesmo tempo, ele também, o objetivo é que ele ajude aos professores de fitoterapia, de farmacognosia, porque ele traz todos os testes, todo o controle, como deve ser de fitoterápicos, e, por fim, a população. Tanto fazendo com que as indústrias tenham bons fitoterápicos, como que os profissionais sejam bem treinados, e caso ela tenha alguma dúvida, ela pode buscar no guia também. E onde é que esse guia pode ser conseguido? Enfim, como ter acesso a esse material? No site da Anvisa.
anvisa.gov.br, a gente tem a área de medicamentos, dentro da área de medicamentos, medicamentos fitoterápicos. Agora, Ana Cecília, quais são os desafios, né, para que os fitoterápicos sejam mais utilizados pela população brasileira? Enfim, falta muito para difundir mais esses medicamentos entre a classe médica, entre a população? Enfim, como é que você avalia? A gente espera que todos os órgãos atuem o mais rápido possível, de modo que se possa implementar realmente e desenvolver o país, aumentar a produção de fitoterápicos, levar trabalho à população e levar produtos seguros e eficazes para a população. Então, é um caminho que começou a ser organizado há pouco tempo, apesar da população utilizar há anos os fitoterápicos, mas que a gente espera que em poucos anos a gente tenha uma cadeia muito bem mais desenvolvida, tanto da indústria que fornece a matéria-prima, quanto a indústria que produz o produto final. E, por fim, os prescritores, prescrevendo fitoterápicos. E matéria-prima é o que não falta aqui no Brasil, né? Não falta, mas falta indústrias que preparem essa matéria-prima para ser utilizada na indústria, que é o que a gente chama de fornecedor de insumo. Mas tem poucas. Tem que ter uma demanda pelo produto para poder se produzir, né? Se a gente comparar o Brasil com outros países, né? Como é que a gente está em relação à aceitação dos fitoterápicos? Ainda tem que caminhar bastante? A aceitação não, em relação à população. Cremos que a população aceita bastante, mas ainda o número de produtos é muito pequeno. Por exemplo, nós temos 300 fitoterápicos registrados na Anvisa, enquanto na Alemanha tem 10 mil. Então, temos muito a crescer ainda. Por mais que a população goste de utilizar, não tem tantos produtos disponíveis no mercado. A gente espera, com essas mudanças nas normas, que tenha mais produtos, que o povo venha utilizar mais fitoterápicos, porque eles podem realmente se beneficiar muito com esse tipo de produto. Tá certo, então, Ana Cecília, muito obrigada pela sua participação aqui na NBR Entrevista. Muito obrigada. Até uma próxima. Igualmente. Outras informações, então, na página da Anvisa. E se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.